Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e esse é meu amigo Thiago. Daí, galera, como vai? Vocês estão animados pro caso de hoje? Então, gente, só pra avisar, a gente não foi sequestrado, né? Tá tudo bem, a gente só fez um hiato, né? Nem lembro quando foi a última vez que a gente postou um podcast, mas faz mais de um mês, né? Faz. Inclusive, eu gravei um podcast sobre Gloomy Sunday, que é a canção dos suicidas, e deu pau duas vezes. Uma vez deu pau na internet e, tipo, caiu tudo e eu perdi. Outra vez a gravação deu ruim, ficou muito chiado. E aí eu vou tentar gravar mais uma essa semana pra gente postar quinta-feira. E aí depois, na outra quinta, vai sair esse episódio. É, gente, tá vendo? Não é só porque a gente não quer, né? Às vezes é o universo que conspira contra a gente, mas a gente promete, né, que a gente vai tentar voltar com a frequência que a gente tinha antes, né? Sim, inclusive a gente, como vocês já sabem, a gente ganhou um concurso da Maremoto e agora a gente tá pra ser produzido por eles, então alguns episódios vai ter produção especial com a Maremoto. É isso aí, pessoal. E, né, pra não perdermos o hábito, né, no nosso jabá, se você quer ajudar o nosso podcast e fazer a gente postar com mais frequência, você pode apoiar a gente pelo Apoia-se. Lá a gente tem planos a partir de R$2 até R$20 e muita gente também apoia a gente ouvindo pelo Orelo. Lá no Orelo você pode tanto apoiar a gente ou quanto simplesmente ouvir, porque lá cada vez que você dá um play num episódio nosso, você dá uma ajudadinha, né, com alguns centavinhos, com alguns miminhos lá que a Orelo dá pra gente. E também a gente tem a opção do Pix, né? Vocês sempre podem fazer aquele Pix misterioso, a gente lê todos os Pix. Acredito que dia 18 vai ter um sorteio do livro. Eu tô vendo se a gente vai sortear BTK ou Columbine, mas vai ter um livro que vai ser sorteado para os apoiadores. Se você já apoiou a gente, apoiou por R$20 ou mais, você vai estar lá nos sorteios. E boa sorte pra vocês. E a gente recebeu um Pix, né? Lembrando que se você quer que seu Pix seja lido pela gente, é só mandar pro contato apenazumpodcast@gmail.com. A gente aceita literalmente qualquer valor e a gente adora quando vocês mandam mensagens escritas, que foi o caso da Lindsay Evelyn Kaiser, que mandou pra gente um Pix e disse: Olá, amigos do Apenas um Podcast, enviando este Pix misterioso. Não tão misterioso pra dizer que vocês são incríveis. Amo vocês, coraçãozinho. Muito obrigada, Lindsay. Espero que eu tenha falado o seu nome certo. Ajuda muita gente, muito obrigada. E assim, gente, a gente fica muito feliz, porque é uma maneira meio capitalista da gente poder receber carinho. E a gente gosta, porque a gente ajuda a gente de verdade. A gente consegue manter o podcast, a gente consegue fazer o sorteio dos livros pra vocês, melhorar os equipamentos, pagar o nosso editor, que é a coisa mais importante, né, gente? Porque sem o nosso editor, não tem podcast, basicamente. Então, acho que a gente pode começar o caso de hoje, que é um caso, assim, dos mais pedidos, eu acho, pra gente, pra falar a verdade. Então hoje a gente vai falar sobre o Richard Ramirez, que ficou conhecido como The Night Stalker, né? Que seria uma tradução livre aí, o perseguidor da noite, que basicamente cometeu a maioria dos crimes dele em um ano só, que foi o ano de 1985, na região da Califórnia. Ao todo foram 13 vítimas confirmadas durante esse um pouquinho mais de um ano aí que ele cometeu esses assassinatos. E esse caso acabou ficando muito conhecido, não só pelo pânico que causou na Califórnia na época, né? As pessoas literalmente entraram em pânico, quanto pela própria pessoa dele, né? Que acabou meio que se destacando, vamos dizer assim, né? Sim, ele ganhou uma grande evidência. Pra variar, rolou aquela romantização e a galera achou ele legalzinho, bonitinho. Mesma coisa do Ted Bundy. E também rolou umas questões de satanismo. E digamos que Califórnia e satanismo, a primeira coisa que vem na mente é... Que? Charles Manson.
Charles Manson. Foi o que eu pensei, mas eu fiquei com medo de responder errado. Mas sim, né, gente? A Califórnia já tinha esse histórico, eles já eram meio assustados com isso, né? Fica a dica aí, a gente tem um podcast sobre o Charles Manson, que é um dos meus favoritos, que a gente gravou até hoje. E no caso do Richard Ramirez não foi diferente. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, que fica nos Estados Unidos. E os pais dele eram imigrantes mexicanos que tinham 5 filhos, e o Richard era o filho mais novo deles. E a infância dele já começa com desgraça, né? O que não é muito difícil, assim, nos casos de serial killers, né? Porque basicamente ele sofre um acidente, e é um acidente muito grave, considerando que ele tinha 2, 3 anos de idade, né? Sim, digamos, a mãe deixa aos cuidados de uma babá, e essa babá que não tá nem aí pra ele, tava assistindo televisão. E aí o Richard, ele queria ouvir um rádio, só que o rádio ficava em outro cômodo e muito alto. E a moça disse que não ia fazer isso. E o Richard, que desde cedo era muito cabeça dura, tipo, todos os Ramirez, pelo que deu pra ver na pesquisa, eram muito cabeça dura, ele falou, dane-se, eu vou subir. Aí era um armário gigante e que o rádio tava em cima. Ele abriu as gavetas para usá-las como escada. E aí, quando ele tava quase chegando lá em cima, o armário caiu e ele se feriu. Foi tão grave que ele teve que ir pro hospital e levar 30 pontos na cabeça. Tipo, com 2, 3 anos, assim. E, obviamente, babá foi demitida. Nossa, gente, tipo, vocês têm noção, porque o que eu queria dizer, né, que, tipo, é um acidente muito grave pra uma criança e foi, tipo, bem na cabeça, né? Eu não sei, né, a gente sabe que tem muitos casos de serial killers que foi comprovado que eles tinham uma certa deformidade no cérebro, né? Não que a ciência ainda não é capaz de discutir se isso, né, realmente foi o motivo por trás dos assassinatos. Eu acho que nunca é uma coisa só, mas realmente é uma coisa meio esquisita, né? Sim, e a gente vai ver que também a irmã dele começa a notar que o Richard, às vezes ele para e ficava olhando pro nada, assim, e na escola também isso aconteceu. E aí ele foi diagnosticado com epilepsia. Na época, o bom médico que ele teve falou que estava ok, ele não precisava tomar remédio, ele não medicou o Richard, e muito tempo depois ele foi diagnosticado com epilepsia do lobo temporal. É um tipo de epilepsia focal, então não é aquela epilepsia que a pessoa treme, é epilepsia que a pessoa foca num lugar e fica lá. Então essa epilepsia é bem comum, pelo que eu pesquisei. Geralmente ela é muito associado a pessoa a perder o desempenho, o processamento da afetividade, da linguagem, da percepção visual, e contribui também com os processos auditivos, porque acho que é o segundo maior lóbulo temporal. Então é uma coisa bem séria e que não foi tratada, assim. Ele teve diagnóstico de epilepsia, volta e meia ele tinha essas crises, tanto que a família dele chegou a achar isso mais inconveniente do que, tipo, problemático, e às vezes ele tinha essa de olhar pro nada e ficar imerso naquilo por um tempo, sabe? E assim, né, gente, fora os problemas de saúde que atingiram a vida dele muito cedo, o pai dele era muito agressivo, né? Ele era bem violento com o Richard, acho que não só com o Richard, né, mas provavelmente com toda a família. E a gente assistiu o documentário da Netflix, né, pra quem quiser assistir depois, chama The Night Stalker mesmo, em inglês. E no documentário eles acabam falando de um suposto castigo que era aplicado no Richard, né? Isso, ele ficava amarrado em uma cruz de um cemitério durante a noite, então... Uma coisa bem soft, bem leve, assim, de se fazer com uma criança, pelo amor de Deus. Bem familiar. Mas então, pelo que eu pesquisei também, os irmãos dele tiveram vários problemas com drogas, furtos, roubos, e o pai era bem disciplinador, sempre queria bater. O Richard tinha muito medo do pai, porque o pai, aparentemente, ele ficava bravo com as coisas, e no começo o pai se autoflagelava, tipo, que ele batia a cabeça na parede, tipo, e o negócio era tão forte, tão intenso, que, tipo, meio que tremia a casa inteira. Então, tipo, numa das entrevistas do Richard, ele vai chegar a falar isso. Ele tinha muito medo do pai dele, sabe? Do temperamento do pai dele. Então, isso causou um grande trauma pra ele. E ele também, desde cedo, era uma criança que começou a se meter com furtos, roubos. Ele também tinha um problema de higiene, né, Marisa?
Sim, vai se agravar bastante depois quando ele começar a usar drogas, né? A higiene, o cheiro. Tanto que depois de adulto, assim, ele quase não tinha nenhum dente na parte de baixo. A maioria era podre, já tinha caído. E também outra coisa que ficou conhecida, né? Porque as vítimas que sobreviviam, né? Que entraram em contato com ele, sempre falavam que ele tinha um cheiro muito forte. Sim, que era uma coisa muito marcante, muito visceral, assim, que as pessoas tinham isso. Então, foi uma coisa que desde cedo já era visto nele. Então, lá pelos 13 anos de idade, ele começa a passar muito tempo com um primo dele, chamado Miguel. E esse primo, ele foi um capitão condecorado, eu acho que ele ganhou 4 estrelas, honra de 4 estrelas, ele ganhou 4 condecorações no exército americano por ter ido no Vietnã, só que ele tinha meio que uma red flag, sabe? O que seria uma red flag, Marisa? Eu não sei. Ele não era uma pessoa muito boa, assim, sabe? Na verdade, assim, a família inteira é problemática, né? Como vocês puderam perceber, mas o Miguel foi, tipo, a pior influência na vida do Richard, na real, porque ele já dava sinais de que ele não era uma pessoa legal, porque não foi uma coisa assim que, o Miguel fez isso. Na verdade, muitos soldados, né, que não foram serial killers, mas soldados que depois foram viver lindamente com as suas famílias, né, na Guerra do Vietnã. E ganharam condecorações também. Que foram pra Guerra do Vietnã, estupraram e torturaram várias mulheres vietnamitas. Então, isso é uma coisa, inclusive, que deveria ser mais falado, porque, tipo, foi um nível de estupro muito grande que aconteceu durante a Guerra do Vietnã por parte dos soldados norte-americanos. E o que acontece é que o Miguel fazia parte desse grupo de soldados que não só estupravam essas mulheres, quanto também torturava elas, e ele fotografava essas torturas que ele fazia com essas mulheres e guardava. E aí que entra uma parte bizarra que eu não sabia. O Thiago me contou, tipo, eu sabia que ele tinha essas fotos, que inclusive ele mostrava essas fotos pro Richard, mas eu não sabia a parte das cabeças. Você pode explicar isso das cabeças, Thiago? Porque ele me contou e eu fiquei, tipo, chocada. E eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados também. Então, todas as vítimas dele, ele fazia tudo aquilo de molestar e etc. Só que depois ele cortava a cabeça dessa pessoa. E eu sei lá como, desculpa, gente. Aí, parte de ciência eu não vou saber. Mas aparentemente ele dissecava essa cabeça e levava essa cabeça meio que ser um afofador de travesseiro, sabe? Botar um travesseirinho e cabeças eram a parte de dentro do travesseiro. E depois ele acabou, sei lá como, ele levou isso. E aí ele tinha as fotos guardadas num armário dentro de uma caixa, e algumas cabeças que ele conseguiu levar, ele botou numa mala que ficava embaixo da cama dele. Então, gente, vocês viram que é um cidadão realmente com problemas, sabe? Eu fiquei bem chocado quando eu ouvi isso, e eu fiquei, cara... E outra coisa é que ele ensinou o Richard todas as técnicas de furtividade que o Richard vai usar depois, ele que ensinou, porque ele tinha treinamento militar e diz que ele se destacava justamente por isso. Então ele ensinou o Richard a ser furtivo, a abater as pessoas, como o método que ele usava de cortar a cabeça, a gente vai até ver nos próprios casos do Richard que vai rolar isso, né, Marisa? Então... ele fazia várias coisas ruins e também fumava maconha com um menino de 13 anos. E assim, né, gente, a gente não precisa dizer o quanto que isso influenciou o Richard e o quanto que isso foi negativo, né, porque ele contava todas essas histórias e meio que, tipo, é o que acontece com 90% dos casos que a gente já contou aqui, que é a normalização da violência na infância, porque se uma criança acha que a violência é normal, ela não vai ter problema com isso na vida adulta, de achar que ela não pode cometer isso, sabe? E às vezes isso não necessariamente são casos de serial killer, são casos de pai que batem nos filhos, que são agressivos, que gritam com eles, então, tipo, que gritam com as pessoas na rua também, pessoas que nem conhecem aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas, né? Tipo aquele caso daquele bombeiro que atirou no cara lá do McDonald's simplesmente porque o cupom não deu certo. Tenho certeza que, tipo, na infância, provavelmente ele devia sofrer algum tipo de agressão, porque é um ciclo, né? Sim. Outra coisa que me deixou muito espantado é que várias das pessoas dizem que o Richard até entendia eticamente que isso não era legal. E a mãe dele era muito católica, muito religiosa. A mãe dele sempre queria que ele seguisse o caminho de Deus, né? Depois ele vai se debandar para outro lado, que é o caminho de Satanás. Mas ele, com essas histórias, ele ficava tão animado com essas histórias que só de lembrar isso ele se masturbava com essas coisas. Então, tipo, ele normalizou aquilo pra cabeça dele. Tipo, ter aquele comportamento com mulher era
aceitável pra ele, era normal, era tipo até glorificado, porque afinal o primo dele contava as grandes histórias dele do Vietnã e o que ele fazia com as mulheres. Então isso foi muito normalizado na cabeça dele, né? E pra piorar a situação, né, mais ou menos quando o Richard tinha 13 anos de idade, ele simplesmente viu esse primo dele, Miguel, assassinar a própria esposa dele, né, a esposa do primo, com um tiro na cabeça, né? Então ela morreu ali na frente do Richard. Basicamente, a motivação do assassinato seria que o Miguel não arrumava emprego, que ele não cuidava do próprio filho, enfim, discussão de casal, e ele acabou matando a esposa, e o Richard viu isso, e pra ele foi uma situação normal, né? Tanto que depois ele vai até pegar os pertences da esposa pra ficar, né? Eles vão ter que recolher joias e tal. Essa parte eu vou dizer que foi bem nebulosa. Eu não entendi que se ele foi pra pegar pra família, alguma coisa assim. Mas ele viu tudo isso. O primo dele falou pra ele, não conta pra ninguém. Ele não contou, mas obviamente isso a família foi descobrir. E dizem que uma das coisas que ele teve que voltar ao local e pra recolher essas coisas. Então ele viu todo esse sangue, tudo isso, tudo aquilo. E muitas pessoas dizem que esse foi o clique pra aquilo virar um normal pra ele, sabe? Então, até a questão de roubar joias, eu achei que esse primo influenciou demais nele, porque vários comportamentos que a gente vai ver no mundo, na época criminosa dele, estão aí, sabe? Tipo, de roubar joia, de molestar mulher, de cortar garganta. Então, eu achei que esse primo foi muito crucial pra ele ser o que ele foi, sabe? Pra ele ser esse Night Stalker. E eu acho que outra pessoa que influenciou muito ele foi o padrasto, né? Porque alguns anos depois, não sei exatamente com que idade os pais do Richard se divorciaram, e a mãe dele acabou se casando com outro homem, né? E de acordo com o que dizem, esse padrasto saía com o Richard, né, durante a noite pra assediar mulheres, basicamente. Então, tipo, não é isso que o Richard fez? Basicamente, sair à noite pra assediar mulheres e mexer com elas. Então, eles iam normalmente em um parque que ficava próximo, assim, da onde eles moravam, e ficavam mexendo com as mulheres que passavam por lá. Pra vocês, como vocês devem imaginar, ele usava muitas drogas, tinha questão de epilepsia, ele tinha baixo rendimento escolar. Então, ele chegou a ser preso por furtos pequenos, por usar substância ilícita. Daí ele começou a ter ele criou esse vínculo com o satanismo, né? Que ele fazia aquelas coisas por Satã. Só que é uma coisa bem, tipo, eu tenho muita impressão, assim, que ele nem sabia o que era satanismo direito, sabe? Mas ele queria se aparecer, porque no documentário até aparece o bibliotecário, né? Que emprestava livro pra ele, que ele ia atrás de livro de ocultismo. Então o Richard, ele era meio que metido com isso, só que ao mesmo tempo parece que ele só queria se mostrar, sabe? Na minha opinião, essa é a opinião minha. Ele queria meio que se mostrar, assim, pra afrontar as pessoas e assustar elas. Porque na realidade, o que eu vejo, assim, não é muita prática do satanismo mesmo por parte dele. Mas usar isso como uma glorificação. Então, dizem que ele chegou a ler a Bíblia satânica e que ele foi atrás do autor da Bíblia satânica. Mas até o próprio autor fala que, tipo, se ele conheceu o Richard foi, tipo assim, por alto. E o Richard conta toda uma história que ele foi, tipo, teve todo um evento, que todo mundo tava pelado, que teve sangue, sabe? Uma coisa que, tipo, sabe as horas da confissão que você já tem que descrever, porque, tipo, parece muito encenado e parece que é alguma coisa que ele quer passar pra romantizar a história. Então, isso é uma vibe que me passou, assim, que ele usava isso pra romantizar a história dele. Com certeza, isso até é meio comum, né? Só lembrar do Ted Bundy falando que ele era um ótimo esportista na escola, no documentário lá, e aparece a menina que estudou com ele. Não, ele nem fazia parte do grupo. Então, assim, eles gostam de fazer isso, né, gente? Se achar e tal, mas a gente sabe que não é bem por aí. Bom, acho que meio que nessa transição da adolescência pra vida adulta vai ser quando ele vai começar a trabalhar num motel, né? E lá nesse motel vai ser onde ele vai tentar fazer o primeiro ataque dele contra uma mulher, que não vai dar certo, porque simplesmente o marido dessa mulher surge e começa a descer o cacete no Richard. Enfim, ele apanha muito, né? De acordo com o que a gente sabe, ele ficava espionando as janelas pra ver as mulheres e por aí vai. Ele viu que ela tava sozinha.
tentou invadir, mas não deu certo porque o marido da mulher chegou antes disso. Ele tentou negar, né, as acusações, mas não deu muito certo, né? Então, esse é o ponto. Ele conseguiu entrar no apartamento, ele ficou escondido no armário, ele chegou a atacar a moça, mas aí o marido chegou com a janta pra eles. E aí ele viu o Richard e, tipo, gente, o Richard apanhou pra caramba. Todos os relatos aqui, ele apanhou muito. Só que o Richard, ele vai e nega pra todos os familiares que aquilo era uma mentira. Ele criou uma história que a mulher tinha atraído ele pra lá e que o marido ciumento chegou e aí deu toda essa briga. Só que o que aconteceu? Na hora das acusações mesmo, do vamos ver jurídico e policial, os acusados meio que quiseram esquecer isso e tiraram a denúncia, sabe? Então isso fortaleceu essa narrativa do Richard. Pra família pareceu que ele, não, era realmente isso, foi uma armação contra o Richard, sabe? Então ele, ao mesmo tempo que ele limpou a barra pra dar esse ar de autenticidade pra família, ele também passou com a ficha limpa. Então esse caso meio que passou por debaixo dos panos, assim. E depois disso, né, a gente vai ser só ladeira abaixo, porque agora a gente vai entrar dentro dos casos mesmo, né? A gente vai entrar dentro dos assassinatos. E o primeiro desses assassinatos aconteceu no dia 28 de junho de 1984. Naquela noite o Richard tinha cheirado cocaína, então ele estava bem fora de si. E ele invadiu a casa de uma senhora que tinha 79 anos de idade, chamada Jane Vickle, onde ele matou ela esfaqueada. E de acordo com o que se diz da cena do crime, era algo muito brutal, era algo muito violento. Isso só se agravou pelo fato de que essa senhora não tinha nada de valor dentro da casa, então por conta disso o Richard tinha sido ainda mais cruel com ela, e a gente pôde ver ele aplicando essas técnicas que ele aprendeu com o primo dele nesse assassinato, que inclusive passou despercebido pela polícia. Conforme os outros assassinatos começaram a acontecer, só depois de algum tempo que a polícia se deu conta que esse assassinato tinha acontecido e que poderia se tratar da mesma pessoa, porque vai ser só mais a partir dos próximos que a gente vai falar que a polícia vai começar a pensar que poderia ser a mesma pessoa, né? Sim, que vai ter alguns padrões similares e alguns policiais vão começar a notar umas coisas em comum entre os casos. Sim, né? Porque até hoje se fala muito, porque o Richard Ramirez, ele não tinha modus operandi, ele não tinha padrão de vítimas, mas na minha cabeça é meio óbvio que ele não teria padrão de vítimas se o padrão dele era invadir casas, né? Então ele não sabia quem que era a pessoa que estava ali dentro, né? Aconteceu essa coincidência da maioria das vítimas dele serem idosos, porém ele tinha, sim, um certo padrão, sim, né? Que era de invadir as casas. Muitas das cenas dos crimes, ele comia a comida que tinha na casa. Muitas das mortes foram por facadas, algumas eram a tiros. Ele também tinha o padrão de que primeiro, normalmente, né, se houvesse um casal na casa, ele matava primeiro o esposo e depois ele matava a esposa, a mulher era violentada. E assim, gente, sempre era uma coisa muito brutal, sempre era algo muito violento. Então, por mais que não seja um padrão tão claro, igual outros casos de serial killers que a gente viu, como por exemplo o BTK, que eu acho que é um dos serial killers mais metódicos que a gente já contou, né, nesse podcast, existe sim um padrão, só que ele não é tão claro quanto os de outros serial killers. E o Richard também, querendo ou não, ele era um serial killer jovem, né? E a gente sabe que serial killers jovens, eles não têm um padrão também, né, tão esclarecido contra outros serial killers, como o próprio BTK que eu falei agora, que passaram 30 anos matando, né? 30 anos pensando e elaborando como que eles queriam fazer, né? E se a gente for falar pela trilionésima vez, a gente classificaria ele como um padrão desorganizado de assassino. Então ele não é que nem o BTK, que é frio e calculista, que ele vai ver as vítimas. Ele meio que vigiava um pouco as vítimas, mas não tinha, tipo, uma coisa dele ficar literalmente stalkeando as vítimas, né? Ele se aproveitava, e muitas vezes ele se aproveitava de que as casas não estavam trancadas, que as portas de trás estavam abertas. E, cara, um padrão que eu muito vi assistindo o filme, assistindo o documentário do Night Stalker, é que ele sempre entrava por trás, tipo, tá ligado? Isso é um padrão, ele entrava por trás, entrava pelas garagens, tipo, ele nunca entrava pela frente, pra que não vissem ele cometendo tudo.
Até a questão que a gente vai falar um pouco com mais detalhes depois do tênis também. Até meio que a roupa que ele usava era sempre a mesma. Tudo bem que provavelmente, desculpa a palavra que eu vou usar agora, né? Falando palavrão, né? Mas acho que tá liberado. Ele era um fudido, né? Também não devia ter 1 milhão de roupas pra ele usar, né? Porque ele era bem fudido na questão financeira. Mas a roupa, assim, era sempre a mesma, praticamente, que ele saía. Sim, tanto que, tipo, a roupa preta, pra vocês terem ideia, acreditam que ele usasse uma roupa preta, um tênis preto e uma calça preta, tipo, pra ser ainda mais, tipo, difícil de visualizar ele. Continuando, né, no dia 7 de março de 1985, Richard invadiu uma casa onde morava 2 colegas, né, que era a Maria Hernandes, que tinha 22 anos na época, e a Daily Okazaki, que tinha 34 anos de idade, na cidade de Rosemead, que fica na Califórnia. E assim, gente, esse caso específico, acho que é um dos que eu acho mais loucos por conta da Maria Hernandes. Porque que acontece, né? O Richard entrou pela casa pela garagem, ele tava com um calibre 22, né, de arma, e assim que ele viu a Maria, ele já tentou disparar contra ela. Só que o que acontece é que a bala ricocheteou por causa do molho de chaves. As chaves, né, do carro da casa, acabou batendo no molho de chaves e indo pro outro lado. Ou seja, ela não morreu. Então, ela sofreu esse tiro e ela simplesmente conseguiu fugir. Ela saiu correndo dali, né? Correu o mais rápido que ela pôde, né? Ela tentou se fingir de morta. E assim que o Richard foi pra dentro da casa, assim, ela saiu correndo. E assim, né, gente? Acho que até uma questão de sobrevivência, assim, né? Ela tava pensando nela. Naquele momento, ela acabou esquecendo da colega dela, né? Que tava dentro da casa. Infelizmente, né? A Daily, ela acabou sendo morta na cozinha. Ela tava escondida atrás do balcão da cozinha. E quando ela achou que o Richard tinha ido embora, né? Que o suspeito tinha ido embora, ela meio que tentou sair por detrás do balcão e ela acabou sendo baleada na cabeça. Só que o que acontece, né? Nisso a Maria já tava correndo assim e no meio do caminho ela se deu conta, né? De que a amiga dela tava ali na casa e que ela precisava ver o que tinha acontecido. Então ela começou a voltar pra casa. E aí que entra a parte mais doida desse caso, né? Porque ela pensou que se ele tivesse na casa, ele não ia sair pela porta da frente. Ele não ia dar a bandeira. E o que aconteceu? Ele saiu pela porta da frente e eles se encontraram. Sim, e aí que a gente vê uma outra coisa do Richard Ramirez, é que ele queria que as pessoas estivessem com medo. E a Maria, ela não tava com medo mais, né? Porque, cara, ela sobreviveu uma vez. Então dizem que até ela falou pra ele na hora, né? Tipo, ó, você tentou me matar uma vez, não deu certo, agora tenta de novo. Então, tipo, ele só abaixou a cabeça e foi embora dali. Tipo, e ele foi na maior santa paz, assim, sem nenhum medo, nem nada. E, tipo, ele foi muito tranquilo. Sim, ela viu o rosto dele, inclusive ela vai ser uma das primeiras pessoas que vai ajudar no retrato falado e por aí vai. E aí, tipo, essa é uma coisa muito crucial. A vítima precisava estar com medo, senão não rolava, assim. E isso eu já vi acontecer em mais de um caso, na real, da vítima precisar estar com medo. Pra ter aquela, tipo, tensão que é isso que anima. Tanto que no documentário eles falam, o Gilbert, eu acho que é um dos policiais, ele chega a falar disso, que tinha um dos professores dele na faculdade que tinham essa teoria e que, tipo, ele se inspirava nisso. E ele ficou pensando sobre isso, ele ficou matutando, mas por que ele ficou esperando? Sabe, por que ele só não saiu de trás e ele esperou a moça, tipo, falar, não, tranquilo, não tem mais ninguém aqui, levantar e ele dar o tiro, sabe? Porque eu acho que ele queria isso, sabe? Ele queria ter essa sensação. Ai, gente, é umas coisas assim, tipo, muito, muito loucas, né? Infelizmente, esse não foi o último assassinato que aconteceu nesse dia, né? Porque depois ele fez outra vítima. Sim, na mesma noite ele... a gente até não falou disso, mas era um padrão do Richard, né? Ele roubava carros. Ele roubava o carro e saía pela cidade com o carro procurando vítimas. Então, na maioria das vezes, você vai ver que ele sempre tenta fazer mais de uma vítima na mesma noite. Então, esse também é um padrão que eu meio que percebi. Não fui o único, mas que eu percebi que ele roubava o carro e sempre tentava fazer duas vítimas. Então, até quando os policiais eram informados que tinham um incidente e era, tipo, eles suspeitavam que era o Night Stalker, eles não ficavam tranquilos porque eles sabiam que tinha outro. Então isso também causava um desconforto completamente na polícia. Então o Richard ele vai chegar até a outra vítima, que eu descobri que eles apelidaram, ela tinha um apelido de Verônica, mas o nome dela verdadeiro era Xian Lian Yu, e ele baleou ela no próprio carro, assim. E ela até tentou fugir, mas ele baleou ela. Foi a segunda vítima e
Agora eu acho que a gente tem que falar de uma das partes que eu achei que confundiu muito a polícia e que poucas pessoas acreditaram, que era a questão dele sequestrar crianças e o que ele fazia com essas crianças, Marisa. Inclusive, isso é uma coisa pouco falada no caso dele, né? As pessoas esquecem bastante dessa parte. Exatamente, eu achei que foi muito negligenciado, tanto no documentário isso, tipo, eles colocaram uma sobrevivente nisso, mas eu achei que tipo, foi muito pouco falado e dizem que até nos tribunais ele não foi muito julgado por isso, sabe? Não, vou explicar essa parte. É que assim, né, gente, além de cometer esses assassinatos, nesse mesmo período de tempo, o Richard começou a sequestrar crianças para cometer violência sexual, né, pedofilia. E geralmente ele levava essa criança para um local afastado ou até mesmo a casa dele. Só que aí que entra uma questão, de que essa criança ela não era assassinada. Ele estuprava essa criança por um certo tempo, né? O documentário, como o Thiago mencionou, aparece uma moça que sobreviveu e que se propôs a contar a história dela no documentário. Na minha opinião, é a parte mais pesada do documentário, porque... Não, pra mim é a parte que, tipo assim, cara, eu fiquei muito impactado, assim, porque ela contou aquilo e depois ela fala que... Em detalhes. Não é tipo assim, ela fala como aconteceu, quando ele pegou ela, o que ele fez com ela e depois o que ele fazia, né, que ele liberava essas crianças. Então, sim, meio que a polícia não conseguia botar um padrão. Pra polícia era outro suspeito, outra pessoa. Só que aí o que acontece? Só pra esclarecer uma parte, né, antes da gente ir pra como eles começam a fazer essa conexão, né, é que essas crianças geralmente elas eram abandonadas em postos de gasolina, mercado, ou seja, querendo ou não, locais que ele saberia que teria pessoas pra meio que levar a criança de volta pros pais. E por que ele não foi julgado pela parte das crianças, né? É que muita gente acreditava que seria muito pesado, mais pesado ainda pro julgamento trazer essas crianças. Porque em alguns locais dos Estados Unidos, em casos de estupro de menores, essas crianças elas têm que ir até o tribunal. Elas têm que ir até lá falar. E os advogados, o pessoal que já estava lá lidando com o caso, já sabia que o Richard Ramirez ia pegar prisão perpétua ou ia pegar pena de morte, que foi o caso dele, né? Então não seria necessário haver o julgamento por parte das crianças e que seria muito pesado, mais pesado ainda, trazer os pais, trazer essas crianças, mexer com essa parte do processo. Então, assim, eu até entendo, mas ainda acho meio que, querendo ou não, uma injustiça, né? Mas eu entendo, né? Porque era fato, né? Ele ia pegar pena de morte, né? Não, era fato. Até uma hora ele começa a ver que ele vai pegar pena de morte e aí ele transforma tudo aquilo no espetáculo Richard Ramirez. Mas realmente deve ser muito complicado, né? Trazer essas pessoas de volta. E não era, pra vocês terem uma ideia, não era um caso que era pouco comentado. Ele era muito comentado e, digamos assim, ele era o BBB antes do BBB, sabe, gente? Tipo, aquilo era filmado, gravado e todo mundo via. Então, causava um grande impacto tudo que acontecia no tribunal. E como que acontece a conexão, né? Que era o que você estava falando. Então, essa conexão, ela vai se dar por um detetive, que é o Gil Carrillo, que ele é uma pessoa que era um detetive mais novo, ele tinha lá pela casa dos 30 anos, até passa no documentário que ele era um dos detetives mais novos de LA. Então, o que acontece? Uma das meninas, inclusive a menina que foi no documentário do Night Stalker, ela faz uma descrição do Richard, e aí ele linka, porque é muito parecido, é tipo assim, são dois eventos diferentes, mas com um retrato muito parecido, e ele chega até a falar, a especular isso para os policiais. Só que os policiais, eles descredibilizam isso, eles acham que é o novato querendo ganhar fama muito rápido e meio que não vai para frente isso, porque eles falam, cara, isso não tem conexão, sabe? Tipo, é muito diferente uma coisa da outra. Ele não mata as crianças ficam vivas. Não é a mesma pessoa. E aí, muito tempo depois, esse Gil, ele vai virar parceiro de um outro detetive, que é o Frank Salerno, que ele era muito respeitado durante a corporação. Tanto que o Gil fala que ele era o detetive mais respeitado de LA, sabe? Ele dá uma levantada de bola. Mas por quê? Justamente porque o Frank, ele
resolve um caso muito complicado que é o The Hillside Strangler, que eram 2 irmãos que cometiam vários assassinatos, e aí eu acho que um tava já preso e aí os assassinatos continuavam. Então foi uma coisa fora da caixinha, isso 10 anos antes do caso do Richard Ramirez. E o Frank Salerno, ele meio que dá uma moralzinha pro Gil e eles se tornam companheiros, eles se tornam parceiros. Até ele fica meio cético sobre essa teoria, assim, até ele meio que não acredita, mas ele fala, é possível, sabe? Tipo, ele não tratava isso como loucura como os outros policiais tratavam. E, Marisa, como que as cenas dos crimes... Quais eram as características das cenas dos crimes, assim, que era uma coisa bem comum? Bom, né, o que vai meio... Porque a polícia, até essa altura, tava mais tonta que qualquer outra coisa, né? Tavam completamente assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não pode ser outro serial killer, né? Que coitado da Califórnia, né, gente? Já perceberam que é sempre Califórnia, né? Puta que pariu! Você percebeu isso? É sempre Califórnia. E sempre essas paradas satânicas, tá ligado? Tipo assim, já é traumático e causa mais trauma. Sim, é meio bizarro. E outra coisa, gente, pra quem não sabe, LA é uma cidade muito grande. É tipo muito, muito grande. E pra você ter uma ideia, acho que no documentário chega a falar que tem tipo, a cidade é tão grande que tem sub-regiões. Assim como São Paulo tem subprefeituras, lá eles também têm sub-regiões. Só que também as sub-regiões têm delegacias em si. Então, digamos assim, rola aquele problema de ele ir para outro, tipo, se ele vai, sei lá, 5 quadras adiante, é uma outra jurisdição. Então tem esse bate-cabeça também, que a polícia não era integrada, uma polícia única, integrada. Então era meio que cada um tentando fazer o seu, até que eles começam a ver essas conexões, e aí que eles começam a notar esses padrões, né? E quais que eram esses padrões, Marisa? Bom, a princípio, né, nas cenas dos crimes não tinha sido encontrado nenhuma digital, nenhum fio de cabelo, nada em relação a isso. Porém, em algumas, tá, gente, não foram em todas, ele costumava pegar o sangue das vítimas ou alguma coisa pra fazer pentagramas, fazer desenhos na parede. E eu vejo isso muito como uma coisa pra chocar, né, que foi uma coisa assim que fez LA entrar em pânico, né. E a principal pista do caso mesmo, que fez a polícia, ok, é a mesma pessoa que cometeu esses assassinatos, era uma pegada de um tênis, que, cara, eu fico até pensando se não foi de propósito, pra falar a verdade, que quem viu o documentário sabe, porque sempre tinha uma pegada do mesmo tipo de tênis, que era um Avia, e esse tênis não era tão incomum. Pra época, assim, eles até fizeram uma pesquisa e parece que só tinha um tênis do Avia preto que tinha sido trazido para os Estados Unidos, só que não deu para eles interceptarem quem que tinha feito a compra. E assim, sempre tinha essa pegada desse tênis. E eu fico muito puta nessa parte, né, porque a mídia ficava em cima desse caso o tempo todo, e em determinado momento da investigação acabou sendo vazado que em todas as cenas do crime havia a pegada desse tênis. E a mídia e os jornais começaram a falar que toda a cena do crime tinha essa bendita pegada, né? E o que aconteceu daí? O Richard Ramirez parou de usar esse tênis e cagou com a investigação, né? Porque essa era meio que até então a maior pista que eles tinham, né? E também é que, tipo assim, eles tentaram ao máximo não ter, tipo, deixar essas informações secretas. Tanto quando eles vão... Esse próprio Gil, ele vai chegar a fazer vídeos para várias outras polícias para entregar. E ele sempre falava no vídeo, aparece ele falando, não fale essa informação é tipo secreta. E aí chega uma hora que uma repórter descobre. E o que essa repórter vai fazer? Ela não vai liberar essa informação, mas ela vai subornar eles para darem uma entrevista. A mídia sempre ficava nessa, tipo, subornando, tentando uma coisinha a mais no caso, ou uma entrevista exclusiva dos policiais. E, isso foi terrível para a investigação. Outra coisa que foi terrível foi depois os assassinatos vão acontecer em São Francisco e a prefeita de São Francisco libera todas as informações do caso. Tipo, literalmente todas as informações. Tipo, qual era o padrão, como ele ia. E a polícia, tipo, os caras ficam completamente desmotivados. Até no documentário aparece que eles não sabiam mais o que fazer, porque, tipo, todas as informações que eles tinham que era relevante pro caso desaparecia por causa da mídia, né? Era bizarro isso. Eles cagaram na investigação, mas também acho que nos últimos do segundo tempo, assim, eles ajudaram um pouquinho, né? Que vocês vão ver o que vai acontecer no final, né? Mas aí a gente também entra numa outra pista que a polícia recebe, que é do dentista, né? Que é uma outra coisa que aparece no documentário. Você pode explicar essa parte do dentista? Como a gente falou, o Richard, ele vivia numa situação muito precária e os dentes dele eram muito precários.
E aí ele, num dos roubos a carro, o que acontece? Ele acaba deixando um cartão. E como eu disse antes, as polícias eram meio que independentes, então esse carro foi parar em outro subprefeitura e tal, e aí acabou que demorou para eles irem periciar o carro. E aí quando eles foram fazer essa perícia, eles encontraram o cartão de um dentista. Eles foram atrás do dentista e eles já tinham a descrição de como era o Richard. Eles chegaram e mostraram pro médico, e o médico olhou e logo fez o clique. É essa pessoa. E aí eles vão atrás das fichas médicas. Só que as fichas médicas, tá tudo era uma mentira. Ele mentiu no nome, mentiu nos endereços. E aí, mas eles conseguem os raios-x do Richard. E esse policial, ele tem uma sacada que eu achei muito legal, eu achei muito inteligente da parte dele. Ele leva para outros especialistas, outros dentistas. E os outros dentistas falam, cara, ele tá com um problema no dente, isso vai doer pra caramba, ele vai ter que voltar, não tem outra. Ele vai ter que voltar e provavelmente ele vai voltar pro mesmo dentista, porque ele não teve nenhum problema com o dentista, não teve nenhuma suspeita, não ficou com medo. Então ele vai ter que voltar. E aí o que eles fazem? Eles botam policiais disfarçados, infiltrados lá na clínica, e esses policiais eram chineses, porque era em Chinatown esse consultório. Então, para não causar muito estranhamento e etc., eles colocam 2 policiais chineses. E esses policiais ficam lá por um tempo, e o tempo vai passando, e eles não conseguem nada. A polícia começa a achar que isso é um desperdício de dinheiro, porque a mídia estava muito em cima, sabe? Daí, se eles descobrem que fica 2 policiais, em vez de estar investigando, eles ficam lá parados num consultório esperando e que não dá resultado, e o que eles decidem? Eles falam, a gente vai instalar um botão e você, aperta esse botão e a polícia vai ser acionada para saber que o Richard foi aí. E aí, beleza, esses policiais vão embora. Parece que como karma, no dia seguinte o Richard vai no consultório, o dentista aperta o botão e nada acontece, porque o botão não estava funcionando. E essa é uma daquelas coisas que é muito surreal, né? É muito surreal. As paradas que se tivesse num filme você falava, nossa, que forçado, né? E aí eles não conseguem pegar o Richard, mas eles já sabem algumas coisas do Richard. Então, essa é uma parte que o detetive fala, que ele ficou muito triste, chateado, porque dias depois rolam muitos outros assassinatos, acho que rolam 3 ou 4 assassinatos. Então, essa investigação tem vários probleminhas, assim, que por causa da imprensa, eles não podiam trabalhar no normal, eles sempre trabalhavam muito pressionados, com muita gente em cima deles, né? Como o Thiago já adiantou, né, ele vai sair um pouco ali da região de Los Angeles, ele vai para São Francisco no dia 18 de agosto de 1985, eu acho que justamente para sair um pouco ali do farol da polícia, para cometer mais um assassinato novamente contra um casal de idosos, que foi a Barbara Pan e o Peter Pan. Sim, o nome do cara era Peter Pan. E esse caso, assim, foi considerado um dos piores, né? Que a gente sabe. Porque foi muito violento, foi um casal de idosos que moravam nessa casa. E nessa cena do crime, ele acabou escrevendo na parede Jack the Ripper, né? Jack Estripador. E assim, foi muito violento. Ele também fez uma coisa que ele fazia em outras casas, né? Que era comer a comida que tava na geladeira. Só que dessa vez ele vomitou na sala, né? A gente não sabe, pelo menos eu não sei se foi intencional esse vômito ou não. E depois disso, ele acabou fugindo com um carro que ele tinha roubado. E aí que entra uma testemunha, que foi, a testemunha mais chave desse caso, na minha opinião, porque, eu não teria o raciocínio que essa criança, né, esse adolescente teve. Ele tinha, 12, 14 anos. Esse menino tava na rua e o carro do Richard, passou colando nele super, assim, do lado, tirou até uma quina, assim, no moleque. E o menino achou aquilo muito estranho e anotou parcialmente a placa do carro e o modelo do carro e levou essas informações pra polícia, que conseguiu localizar o carro, e foi aí no carro que pela primeira vez eles encontraram uma única impressão digital. E assim, gente, isso levou a polícia, assim, pra um êxtase que, nossa, acho que elevou a autoestima de todo mundo, porque realmente até então não tinha impressão digital, não tinha absolutamente nada. E eles acharam uma impressão digital no retrovisor, que provavelmente ele foi mexer pra arrumar e deixou lá o dedão. As suspeitas é que ele usava luvas.
Sim, provavelmente, né? Porque não tem como. Tipo, realmente. E a questão também das digitais foi uma das coisas que eu falei, caraca, isso devia ser o trabalho mais filha da mãe possível. Porque, gente, as digitais não eram assim, você jogava num computador e o computador fazia. Isso era feito manualmente, gente. Eles tinham que pegar ficha por ficha e uma pessoa tinha que ficar lá, combina, não combina. Nossa, eu achei isso muito surreal, sabe? Muito de antigamente. Foi aí que os policiais de São Francisco decidiram que eles precisavam do nome. Porque mesmo que tivesse uma pessoa com o mesmo nome, eles iam olhar a ficha e ia dar tudo certo. Fora que ainda assim era um tiro no escuro, né? Porque poderia ser uma pessoa que não tem ficha criminal. Eles só tinham um retrato falado. Eles acreditavam que poderia sim ser uma pessoa com ficha criminal devido ao comportamento, ao cheiro, a aparecer uma pessoa que usava drogas e por aí vai. Eles acreditavam, mas mesmo assim ainda era um tiro no escuro, porque de repente poderia ter sido uma pessoa que nunca foi presa. Então, enquanto isso, a polícia tava tentando lá olhar ficha por ficha pra ver se eles encontravam alguém que tinha uma digital parecida. E os policiais de São Francisco estavam tentando meio que, né? Porque eles já tinham uma noção, mais ou menos, de quais eram os locais que ele frequentava. Até por conta de um boné que ele tinha do AC/DC que foi encontrado. Então eles sabiam mais ou menos qual que era a loja que ele tinha comprado. O dentista, naquela região de Chinatown. Então eles sabiam mais ou menos qual que eram os locais e eles estavam meio que tentando procurar pessoas que conheciam esse cara, né? E isso não impediu o último crime que ele vai cometer, que vai ser no dia 24 de agosto de 85, quando ele matou um homem chamado Bill Cornes e estuprou e agrediu brutalmente a esposa dele, que sobreviveu, essa esposa, mas acho que tem até as imagens dela no documentário, ela ficou toda enfaixada, que ele bateu assim, agrediu ela de muitas formas. E a polícia tava lá tentando descobrir o nome. Foi aí que eles começam a ouvir a história de um grupo de jovens, assim, né, que diziam que conheciam um tal de Ricky, e que esse tal de Ricky era o Night Stalker, que tinha confessado alguma coisa pra eles. E traz um deles pra dentro da viatura, né, falando que eles queria ter que falar o nome, basicamente, né? Não, e uma coisa que eu achei surreal também foi que o Richard, ele roubava algumas coisas e tal para vender. E aí dessas pessoas pegaram um rádio. E aí eles foram olhar o rádio e uma das famílias das vítimas tinha o rádio, eles inclusive tinham anotado o número de série. E aí eles conseguiram bater com uma das vítimas. Então, tipo, o caso começava a criar forma, sabe? E eles ficavam cada vez mais quem é esse Ricky, né? E assim, né, gente, olha, eu não sou a favor de violência policial, assim, mas eu acho que nesse caso, assim, não tinha muito o que esse policial fazer, porque ele colocou o cara na viatura e o cara falava que ele sabia quem era, né? O Ricky, né, que eles estavam tanto falando, que ele sabia quem era o Night Stalker, mas ele não ia falar. Foi aí que o policial desceu 3 cascudos nele, basicamente, né? E o cara falou, né, que ele tava apanhando lá. O policial falou que ele não se aguentou, né? Ficou com puto e meteu um soco na cara dele. Daí ele falou que não ia falar, meteu mais um. Daí ele acabou falando que o nome era Richard Ramirez, né? E foi essencial, porque daí ia ficar muito mais fácil pra eles olharem no arquivo. Tinha 8 pessoas com o nome Richard Ramirez, porém só uma delas batia a digital. E a foto dele... Eu acho o retrato falado dele meio zoado, mas assim, vagamente olhando assim, parecia. É que retrato falado, geralmente eles exageram, né, as características, né? Então é meio zoado de olhar, mas assim, lembra, principalmente a foto que tem no arquivo. Outras fotos dele não parece, mas a foto que foi divulgada parece. Mas as outras dele, que se olhar, não parece. E assim, gente, aí que entra, na minha opinião, essa parte eu quero explicar. Porque é coisa de filme, o dia que ele foi preso. É coisa de filme. Eu sei que fizeram essa cena na temporada Cult, quer dizer, do American Horror Story, mas eu não vi. Mas eu espero que um dia eles façam um filme sobre esse caso e que eles façam essa parte aqui. Porque, na minha opinião, é a melhor parte do caso. Porque, tipo, é muito coisa de filme. Não, é completamente... Cara, esse caso é muito surreal. Ele tem... Todos os casos criminais têm a sua surrealidade. Só que esse caso, isso foi muito surreal, né? Porque normalmente a gente fala, o cara foi preso, e isso, aquilo, a polícia foi lá. E como é que foi esse caso em específico, Marisa? Conta, solta a sua voz agora. Bom, no dia 29 de agosto de 1985 vai ser o dia que o Richard Ramirez finalmente vai ser preso. Só que acontece que justamente no dia a foto dele foi divulgada para todos
os lados da Califórnia, pra todos os lados de LA, pra tudo, ele não estava na cidade. Justamente nesse dia, ele tinha ido, acho que pro Arizona. E aí, né, que acontece a loucura, que ele não sabia que a foto dele tava sendo divulgada, né? Porque não é que nem hoje em dia que tem internet, né? Que provavelmente ele saberia, né? Tava uma coisa ali da região, ele não tinha ideia que a foto dele tava sendo divulgada. Então, quando ele volta no dia 29 de agosto, ele mesmo conta que quando ele desce, assim, da rodoviária, todo mundo já começa a olhar pra ele, né? E tinha vários policiais disfarçados, né, de morador de rua. Enfim, tinha várias pessoas disfarçadas. Ele desce na rodoviária e ele já percebe que tinha alguma coisa meio esquisita, que tava todo mundo olhando pra ele, né? Mas até então não tinha rolado nada. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que até ele identifica que os caras são policiais, porque eles estão fantasiados de mendigo, só que o que acontece? O cabelo dos caras tão impecavelmente arrumado, a barba tá feita, os caras tão cheirosos. Então, tipo, obviamente ele notou que aquilo era policial disfarçado. E ele sai, né, Marisa? Ele vai até uma loja de bebidas que ficava mais ou menos ali na frente da rodoviária. E lá, né, quando ele entra, ele conta que o cara que tava trabalhando ali na loja tá com um jornal e com a cara dele, assim, na foto do jornal. E que ele sai correndo da loja e ele entra dentro do ônibus e tá, tipo, quase todo mundo dentro do ônibus segurando o jornal com a foto dele na capa. Então, tipo, ele tenta se esconder ali no ônibus, né, tampar a cara, e aí que ele faz a pior burrada que ele poderia ter feito, que é descer num bairro de latinos, né, que a gente tem sangue quente. Ele teoricamente, né, vem de família latina, ele devia saber disso, mas não sabia. Então o que acontece? Ele desce do ônibus, porque não tinha como ele ficar ali, né, tava todo mundo com o jornal, com a cara dele, ele desce nesse bairro aí que todas as pessoas que estavam lá eram latinas, ele desce nesse bairro. O que acontece? O que acontece aqui também, né? As pessoas começaram a cercar ele, apontar e falando em espanhol na cara dele, é o Night Stalker, não sei o que é ele, começa a cercar. Aí surge um cara com um cano de metal, começa a bater nele, as pessoas começam a descer o cacete nele ali mesmo. E tinha um policial que tava ali, né, trabalhando de boa, né, tava só rondando ali. Ele mesmo fala que ele nunca imaginava que ele ia prender o Night Stalker, que ele só tava ali fazendo o trabalho dele, ele viu que tinha uma multidão ali batendo em alguém quando viram o Night Stalker. Ele só tava lá patrulhando de boa e depois ele viu que, tipo, uma galera tentando linchar uma pessoa e ele foi ver o que era. E era isso. E o Richard, ele tentou roubar carro, só que a galera ficou, tipo assim, ele tentou pegar carro de uma mulher, daí o marido dela apanhou, e daí ele pulou o muro, só que a galera conhecia a região e foi atrás dele. Tipo assim, ele não ia fugir de jeito nenhum de lá. Não tem como, gente. Os latinos têm sangue quente, eu falo. É engraçado porque tem gravado, né? Aí dá pra ver eles putos, assim, gritando, e é bem, tipo, só que tá em espanhol, mas se fosse em português ia ser a mesma coisa daqui. Como a galera diz, os populares fecharam ele, meu amigo. E eles não queriam que o policial levasse embora, né? Exatamente, eles queriam fazer justiça com a própria mão. Tanto que ele sai meio que... Ele entra na viatura e ele já tá enfaixado, porque ele já levou 2 canadas na cabeça, ele já tá meio zonzo, assim, daí dá pra ver que, tipo, ele fica puta, assim, e ele, até no documentário ele fala que, se esses caras soubessem quem eu sou e não tivessem a luz do dia ali, eles iam ver, sabe? Não, mas não ia ver nada, não. 1 contra milhares não tem como. Nossa, e aí ele é preso. E o policial fala, né, que os caras tá falando, não, deixa ele aqui, a gente não vai contar que você tava aqui, né? A gente faz de conta, a gente acaba com ele aqui e depois você aparece de novo. Só que o policial não podia fazer isso, né? O trabalho dele era levar ele embora. Esse Frank Salerno, quando eles prendem ele vê que o Richard tem essa questão de gostar de caso de serial killer. E ele meio que fala que ele sabe quem é o Frank Salerno, que ele conhece os casos e tal. E aí o Salerno, ele vai meio que dar uma maciada no ego e ele fala, eu vou te colocar na mesma cela que fica o cara do The Hillside Strangler. E aí o Richard fica todo pomposo, sabe? Ele começa a se achar, porque ele sabe que ele tá fudido. Literalmente, desculpa. Aí ele já sabia que ele tava fudido, que ele tava condenado. Aí ele vai falar com os policiais, né? E depois disso ele vai começar a contar, né, as coisas pros policiais. E é nesse começo também que a gente vai iniciar o julgamento do Richard, que é considerado um dos julgamentos mais não longos, mas um dos mais difíceis da história dos Estados Unidos, porque era muita gente. Foram mais de 100 testemunhas e mais de 1000 jurados para avaliar esse caso. E foi um surto, né? Até porque o próprio documentário já fala
fala que as mulheres, né? Cara, e as fotos? As dezenas de fotos de mulheres, tipo, nossa, é porque assim, às vezes quando fala desse negócio de carta, a gente acha que é meio... Não é palpável, mas cara, no documentário deu pra ver, sabe? Um monte de foto de mulher pelada, foto de... Nossa, eu fiquei muito chocado com isso. Tanto que no próprio dia que ele foi preso, que a polícia tá levando eles pra outra delegacia, né, que era onde ele ia ficar preso mesmo, as pessoas estavam tudo em volta, assim, né, pra ver o carro com o Night Stalker passando, né, que elas queriam ver que ele foi preso mesmo, e uma mulher ali mesmo mostrou os peitos pra ele. Então, tipo assim, começou um surto, e tipo, não era uma ou outra, eram milhares de mulheres que mandavam cartas, fotos peladas, poemas, cartas de amor pra ele, várias que iam até o tribunal, inclusive, diversas mulheres que iam até o tribunal. Inclusive tem uns depoimentos que eu achei mais pesado, que é uma das moças que tem a avó dela assassinada pelo Richard, e ela fala, olha, tem uma pessoa do mesmo, tipo, da mesma idade que eu e tal, que, tipo, o que será que ela tá fazendo aqui? Até que a hora o cara, ele mexe nas mangas e tá o pentagrama, então ela sabe que, tipo, esse cara é a favor do Richard, e, tipo, é um grande choque pra ela. Essa foi uma das partes que eu achei pesado também do documentário. Geralmente eles se vestiam todos de preto e iam até lá. E eu já vi, né? Porque eles entrevistaram algumas dessas meninas na época, né? Pra perguntar por que elas iam lá e diziam que achavam que ele era um cara muito gente boa, que ele era muito bonito e não sei o quê. Tanto que esses dias até vi no TikTok, né? Um vídeo, coisas estranhas que os serial killers faziam. Aí aparecia o Richard Ramirez. Durante o julgamento ele ficava olhando pra trás. E não é que ele ficava olhando pra trás sem explicação, gente. Ele olhava pra trás porque tava cheio de mulher ali. E ele ficava dando de galã. Ele ficava com aquele óculos aviador, sabe? Daí ele olhava pra trás, ele tinha... Galera, se esse cara literalmente abrisse a boca, você ia achar ele a pessoa mais feia do universo. Ele não tinha dente, gente. Ele não tomava banho. E eu tô falando isso porque eu sei que até hoje tem menina que acha ele bonito e que tem fã-clube dele, gente. Pelo amor de Deus. Olha, se pra você assassinato não é o suficiente pra você não gostar dele, mas pelo menos dente podre, cara. Não, e outra coisa, diz que tinha cartas de gurias que fantasiavam que queriam que ele fosse, invadisse a casa delas, tipo, molestassem elas. Tipo, cara, era uma coisa muito... Fora da realidade. Nossa, totalmente fora da realidade. Nossa, eu fico muito chocado de ver que isso é real mesmo, assim, não é só um... É que nem o meme das pessoas calvas. Eu vi uma pessoa que tava mudando totalmente de assunto. Eu vi uma pessoa que tava com um corte de cabelo calvo e eu fiquei chocado, porque eu achei que isso era só meme e eu vi isso na rua e eu fiquei muito chocado. Enfim, né? Bom, em setembro de 1989 o julgamento se encerrou e o Richard foi condenado à morte. Só que o que acontece, né, gente? Vocês vão ver, né? Que até o documentário termina assim, foi meio sem graça, né? A forma que ele morreu, né? Mas enfim, não vou entrar nesses méritos, né? Mas antes da gente falar da morte dele, é muito importante a gente falar que uma dessas moças que iam até lá, que na verdade era uma senhora, né? Ela era bem mais velha que ele, pelas fotos parece, chamada Doreen, acabou se casando com o Richard. Eles se casaram em 1999 na prisão. Tem várias fotos, inclusive, deles juntos na prisão. E sempre parece que o Richard não tá confortável com essa situação. E ela achava... Porque o Richard, tipo assim, virando todo aquele espetáculo, ele falava pra família que ele era inocente, que tudo aquilo era uma farsa. E essa Dory acreditava nele. Acreditava do fundo do coração que ele era inocente, que ele era um latino perseguido, sabe? E aí, o que acontece? O Richard, muito tempo depois, lá acho que por 2009, por 2010, ele decide dar uns depoimentos, sabe? E ele meio que decide falar tudo, sabe? Falar tudo, tanto que ele acha que ele só tá sendo escrito porque o cara propôs pra fazer o The Night Stalker, a própria biografia dele. E aí o Richard, tipo, fala tudo, sabe? Ele não tem filtro. Aí ele fala toda a história. E aí que, tipo assim, 10 anos depois ela vai se tocar que o Richard realmente era aquela pessoa que todo mundo sabia e que todo mundo falava, tipo, com um delay só de 10 anos. Às vezes o pessoal fala, mas não tem nenhum amigo pra avisar, mas às vezes o amigo avisa, gente, é vocês que não estão escutando. Exatamente. A gente acabou até esquecendo de mencionar, né, que durante o julgamento o Richard ficava gritando Viva Satã, desenhava pentagrama na mão, né, tem a fotinha dele com o pentagrama na mão que é bem conhecida. Inclusive ele fez vários desenhos dentro da cadeia, e um dos desenhos é dele mesmo, com o pentagrama na mão, e por aí vai. E até tem uma história bem louca, que eu não sei qual música que é, mas ele achava na época que o AC/DC tinha feito uma música pra ele. Aí o AC/DC teve que vir a público falar que não, querido, não tem o ego tão largo assim, não tem nada a ver com você a música. Era a música AC/DC Night
Nightcrawler não era pra ele, gente. O Richard Ramirez estava com a autoestima muito alta. Bom, como eu disse, o documentário ele encerra assim com um tom meio tipo, foi isso, porque basicamente ele morre de câncer, gente. Ele morre de câncer em 2013. Ele ainda tava aguardando no corredor da morte. Ele morre na prisão estadual de San Quentin, vulgarmente conhecido como a mansão dos serial killers, né? Porque, porra, todo mundo vai pra San Quentin. Meio que é uma Supermax dos serial killers, sabe? Porra, todo mundo vai pra lá. Só pra encerrar, né? Ele morreu com 53 anos e detalhe, né? Eu gosto desse detalhe, né? Pra mostrar que o relacionamento dele com a Doreen realmente tinha acabado, porque ela não foi até lá pra reconhecer o corpo dele e ela já não visitava ele fazia mais de 3 anos, que é justamente mais ou menos de quando ele começou a abrir a boca mesmo, né? Então, o caso termina assim, realmente, né, gente? A gente acha que vai ter aquele desfecho, que sei lá, né? Vai dar uma cadeira elétrica no cara, mas não, gente, morreu de câncer. E eu acho que ele foi condenado a gás, se eu não me engano, um negócio assim, mas... Gás, deve ter sido injeção de letal, alguma coisa assim. Califórnia geralmente é isso. Mas foi isso, gente. É que o documentário ele termina assim, tipo, até os caras falando, foi isso, gente. Todo mundo achou que, nossa, ele ia morrer na pena de morte, uau, não sei o quê. Não que a gente aqui, acho que na pena do podcast, a gente não é muito a favor da pena de morte, né? Mas é o que o pessoal achou na época e, foi isso, gente, acabou. E foi assim, disse Chico. Então, agora sim, a gente vai pro momento 5 centavos, né? Pra gente discutir sobre esse caso e o que a gente achou do documentário da Netflix. Momento 5 centavos! 5 centavos! Bom, Netflix patrocina nós. Eu achei o documentário muito bom. Eu gostei de ter a visão dos investigadores. Eu só achei que, às vezes, ficou muito focado nisso. Eu achei que às vezes eles foram explícitos demais para mostrar as fotos. Isso foi uma coisa que me gerou um certo desconforto. Eu sei que tem pessoas que gostam de ver as fotos dos casos e tal, mas eu achei que umas horas eles, borravam só a cara das pessoas, que era onde ele atirava, ou ele martelava, ou ele fazia qualquer coisa, e eu achei meio desrespeitoso, sabe? Foi uma coisa que me incomodou. E aí, se você via em alguns flashes, eles não tinham esse mesmo cuidado de censurar a cara da pessoa, daí, aparecia rapidinho, assim. Então, foi uma coisa que me incomodou no documentário. E esse caso todo foi um dos casos difíceis, porque realmente para a polícia foi muito difícil, porque o padrão que ele tinha era muito não usual. Eu não lembro de ter lido nenhum outro caso que, eles comparam, se assemelha com o Richard Ramirez. Então foi uma coisa muito diferente. E eu fiquei chocado com a questão do Richard virar garoto bad boy na prisão e como ele gostava disso, sabe? Até os próprios advogados dele falavam que da primeira morte dele até... Porque, ele teve uma primeira morte que eles acham que foi ele e aí tem um lapso temporal. E aí todo mundo fala, até o advogado dele fala, olha, eu acho que nesse tempo de lapso rolou aquilo que a Marisa sempre fala, né? Que a gente sempre pode chutar pra cima, porque ele também acreditava que, esse tempo todo ele não ia ficar sem matar, sabe? Então, é uma das coisas que eu achei que comprova a sua teoria de que serial killer sempre tem essa questão de a gente poder jogar pra cima, porque sempre tem casos que a polícia não vai descobrir. Alguns casos a gente pode dizer que sim, outros eu acho que não, sabe? Tipo o Ted Bundy. Porra, até hoje os caras estão descobrindo mais coisas, né? Bom, o que eu achei do documentário da Netflix, eu achei interessante. Eu assisti tudo num dia e eu achei, legal, só que me incomodou o fato deles não falarem sobre o Richard Ramirez. Então, se você tá esperando que vai ser um documentário que vai falar, vai ter pelo menos, assim, um momento, assim, que vai falar sobre ele, sobre toda essa parte que a gente falou da vida dele, não vai ter, gente. Essas informações que a gente trouxe da infância dele, da adolescência, foi de outras fontes. Porque não fala, acho que fica literalmente 2 minutos, assim, falando um pouquinho sobre ele. E por que eu digo que eu não gostei? Eu não acho que o documentário, ele tem a obrigação de falar sobre o assassino. Alguns documentários focam na vida do assassino, outros documentários focam na investigação, outros documentários focam na vida das vítimas. Só que eu digo que no do Richard Ramirez faltou, porque no final do documentário eles falam como se fosse, nossa, por que ele fez isso? Ai, porque os olhos dele eram escuros, ele era obscuro.
obscuro por dentro. Eles tentam meio que jogar algo místico, sendo que, na verdade, não que justifique de forma alguma. Se a gente observar a infância dele, a gente entende muito das coisas que aconteceu. Então, assim, se não tivesse tido esse desfecho, assim, nossa, por que ele fez isso? Não ia ter necessidade, se não fosse do interesse do documentário, de falar sobre a vida dele. Mas eu acho que, assim, né, já que a Netflix tem esse costume de fazer esses documentários tão grandes, né, com tantos episódios de 1 hora, não custava ter feito um a mais falando sobre ele, já que ia fechar desse jeito, né? Até no caso do próprio, acho que no Ted Bundy aparece, é uma das coisas que eu acho legal no documentário, que aparece outras pessoas falando sobre o Ted Bundy, né? Sabe, dando tipo um background. Sim, não só o ponto de vista dele. Isso é interessante pra história, porque, cara, a história é os crimes dele? Obviamente é os crimes dele. Mas como ele chegou até ali? Ele não é essa pessoa que apareceu e virou um serial killer, tá ligado? E, essa parte da família literalmente, 30 segundos um detetive falando, não, porque ele teve uma infância fodida mesmo, os pais eram os pais eram não sei o que, os primos eram não sei o que. É muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, não dá nem 10 minutos, não dá nem 5 minutos, é o que eu falei, acho que é segundos, assim, é muito rápido. Que eu falei, não tem obrigação, porque eu sei que tem um documentário do Ted Bundy que eu quero muito ver, que é sobre as vítimas dele. Só que o Ted Bundy, ao mesmo tempo, tem 1 milhão de documentários sobre ele. Pelo que eu sei, o Richard Ramirez só tem esse, né? Deve ter alguma coisa no ID, mas tô falando documentário mesmo. Sim, que foi feita uma pesquisa pra isso, né? O ID é um canal, né? Eles fazem programas, né? Achei que foi a única coisa, assim, que faltou nesse documentário. Eu acho que até em momentos que eles ficam falando lá da investigação, que eles dão 1 milhão de detalhes, poderia ter diminuído aquilo pra acrescentar isso, assim. Acho que é o meu único, é porque eu não gostei do fato, assim, dele simplesmente depois falar, nossa, gente, mas por que será que ele fez isso? Não tem justificativa, mas, tem coisa que dá pra ver. Se você vê a história dele, se vê o que o padrasto fazia com ele, o que o Miguel lá, o primo desgraçado dele, fazia, mostrava pra ele, faz sentido, entende? É isso que eu quero dizer. Então eu acho que é a única coisa, assim, que faltou. Mas, a edição do documentário, as imagens que aparecem, assim, não as dos crimes, né? Mas a montagem do documentário é tudo muito bom, assim, as imagens, é bonito. Tem os investigadores, tem os jornalistas da época, tem a vítima que sobreviveu, tem o bibliotecário, tem várias pessoas ali mesmo, né? Mas a gente não tem ninguém, assim, da família do Richard, né? Que conhecia ele mesmo, assim, por fora. Não tem. Então, rola a boca pequena que nenhuma pessoa da família ia falar mesmo, porque já os irmãos, os familiares tinham vergonha, dessa infâmia. Não, com certeza, imagina. É compreensível. Uma das coisas que os pais dele mais tinham orgulho era o do bom nome deles. Então, quando rola uns crimes dos irmãos o pai dele já fica possesso com isso. Mas uma coisa que eu acho que eu vou terminar, que eu acho que pra mim foi a parte mais marcante de todas, foi aquela moça que falou sobre ela ter sido molestada. E como a gente falou, foi a parte mais... Pesado. Foi muito pesado. E eu fiquei, cara, de verdade, ela mostrou a cara dela. Não teve voz diferente. Não, foi ela mostrando a cara dela e falando, tá, isso foi um momento da minha vida e, ok. Sabe, eu superei. A minha vida é mais do que Richard Ramirez. E foi uma parte que eu achei... Cara, eu vou dizer que eu me segurei pra não chorar, porque eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. É muito pesado também, assim. Então, assim, se você tem sensibilidade, assim, a abuso sexual infantil, essa parte do documentário é melhor você pular, assim. Porque é muito pesado. Muitos detalhes, assim. É difícil, né, a gente ver vítimas, assim, que sobreviveram realmente aparecer, assim, sem mudar a voz, sem tampar o rosto. Ela foi lá e mostrou, né, e é muito pesado. Por hoje é isso, a gente queria realmente fazer um podcast um pouquinho mais longo, né, já que a gente tinha ficado longe de vocês por um tempo, e acho que a gente conseguiu. Sim, o podcast vai dar 1 hora, acredito eu, 1 hora, quase 50 e tantos minutos. Então aproveitem esse podcast longo. A gente vai voltar ao nosso ritmo normal, acreditem na gente, não desistam. E muito obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal. Não esqueçam de postar nos stories, tá? Postar nos stories pra gente repostar e seguir a gente lá no Instagram. Beijo pra vocês e até o próximo episódio.